Pessoal, oficialmente, então, bom dia, né? Acabei já cumprimentando todo mundo aí no café, no pão de queijo, que de fato estava uma delícia. Como o Romeu me apresentou, eu sou o Fabiano Ormanese. Vou contar rapidamente, assim, um pouco do meu histórico, só para vocês entenderem de onde é que eu falo quando eu falo sobre linguagem. Eu sou jornalista de formação. Depois eu fui fazer mestrado e doutorado na área de linguística na Unicamp. Eu sou ligado a um programa de mestrado também lá na Unicamp, em divulgação científica e cultural, que é associado ao Instituto de Estudos da Linguagem. E sou também coordenador de curadoria do Centro Universitário Padre Anchieta, em Jundiaí. E mesmo quando eu atuava como jornalista, né, hoje atuo ainda, mas geralmente em projetos mais especiais, projetos específicos, o meu grande interesse foi pela questão da linguagem. Na verdade, eu fui fazer jornalismo porque eu era, já desde aquela época, um apaixonado pela linguagem, pela língua, pela escrita. E durante a graduação e depois da graduação, eu me envolvi cada vez mais por isso, né? Com a palavra, com o sentido. Até que eu conheci, ainda quando eu estava fazendo mestrado, uma das maiores linguistas brasileiras, que é a professora Emi Orlandi, né, do IEL, que, enfim, foi responsável por trazer para o Brasil uma área chamada análise de discurso, que é a área na qual eu trabalho. E teve uma frase que a Emi disse uma vez, assim, numa aula, e que falei, é isso. Ela dizia assim: as palavras estão grávidas de sentido. E somos nós que fazemos esse parto. Somos nós que trazemos os sentidos das palavras, né, à tona. Aquilo soava para mim assim como, nossa, é isso. Era essa frase que eu gostaria de ter dito. Era essa frase que eu gostaria de ter criado, né, sobre o sentido. E justamente por pensar que as palavras estão grávidas de sentido, que eu sempre trabalho nessa perspectiva, né, de tentar compreender como é que uma palavra, uma expressão produz sentido. Porque hoje, com tanta gente falando sobre língua, sobre linguagem, sobre comunicação nas redes sociais, etc., também existem, assim como em todas as áreas, muitos mitos sobre a linguagem e sobre a língua. Vou falar de alguns deles hoje aqui, né? Mas sempre pensar que é desse lugar que a gente vai conversar, o lugar de que os sentidos das palavras, eles não estão prontos, eles são construídos historicamente e construídos pelas relações das pessoas que utilizam essas palavras, né? Não existe um sentido dado, existe um sentido que é construído historicamente. Então, é a partir desse lugar que a gente vai falar, tentando construir algumas reflexões a respeito da relação entre linguagem e respeito à diversidade, respeito à comunicação, que são temáticas que hoje se fala muito, não é? Se fala muito, por exemplo, do politicamente correto, que é um tema que eu vou tratar aqui, se fala muito de linguagem neutra, né? A gente vai ver se de fato existe ou se é possível falar de uma linguagem neutra ou não. Enfim, são esses tópicos que a gente vai discutir, e fiquem também muito à vontade para perguntar, para comentar, para trazer as experiências de vocês ao final ou durante a minha fala aqui. Para começar, né, uma reflexão aí sobre o que é a linguagem e o que ela faz por nós. Existem vários historiadores que dizem assim, que o grande invento da humanidade foi a linguagem, porque é a linguagem, inclusive, que nos diferencia dos outros seres vivos, né? Existe um texto lá dos anos 50, de um linguista francês chamado Émile Benveniste, em que ele fala sobre a diferença entre linguagem e comunicação. E aí ele diz assim, naquele texto, olha, uma abelha, quando ela chama as outras para ir coletar o pólen nas flores, ela produz comunicação, mas ela não produz linguagem. E por que ela não produz linguagem? Porque a linguagem, primeiro que ela é uma entidade, uma instituição de infinitas possibilidades. É justamente porque não existe uma única forma de dizer, de construir algo, que a linguagem possibilita a criatividade.
Por que é possível criar música, criar poesia, criar literatura, criar metáfora? Porque não há uma única maneira de dizer. Né? Eu posso simplesmente... Sempre me lembro de uma frase fantástica da Clarice Lispector, que é a definição dela de saudade. Né? Se eu perguntar para cada um de vocês aqui o que é saudade, vocês vão me dizer, saudade é sentir falta, saudade é não querer que o outro vá embora, sei lá. E a Clarice Lispector dizia assim, saudade é um pouco como fome. Só se mata quando se come a presença. Veja, o que faz dessa definição de saudade uma definição criativa? O rearranjo que ela faz com as palavras, a relação que ela cria com as palavras. Né? Não é imediata, não é uma relação óbvia, por exemplo, a relação entre fome e saudade. É isso que faz com que a linguagem seja tão criativa. Então, a linguagem, ela tem N funções no nosso dia a dia. Então, ela permite, por exemplo, que por meio dela a gente expresse aquilo que a gente está sentindo. Né? Veja, você está sentindo um aperto no peito. Aí você diz, olha, isso se chama tristeza, isso se chama angústia. E quando você diz isso, você concretiza aquilo que era abstrato, aquilo que só estava com você. Ela possibilita essas formas criativas, as novas combinações, representa a nossa forma de entender e significar o mundo, que aí é aquilo que está no último item, né? Materializa o discurso e, portanto, concretiza as relações de poder. A linguagem é também uma forma de demonstrar e solidificar relações de poder. O melhor exemplo disso, né, que a gente sempre usa para falar sobre análise de discurso, são aqueles casos em que há pelo menos duas maneiras para nomear uma mesma coisa, uma mesma situação. Então, o que é discurso? Discurso é essa relação de poder estabelecida pelas palavras e que permite identificar uma característica que é ideológica daquele falante, daquele enunciador. Por exemplo, suponhamos que a gente saia daqui e passemos por uma área ali e tem algumas pessoas acampadas naquela área. Alguém pode olhar para aquele acampamento e dizer, nossa, isso é uma invasão. Ou alguém pode passar ali e dizer, isso é uma ocupação. Entre dizer que aquilo é uma invasão e que aquilo é uma ocupação, existe uma perspectiva ideológica. É isso que é o discurso. Não se trata de uma questão de ser o mais correto ou ser o mais errado, ou ser o mais adequado ou menos adequado. Se trata de perceber que a linguagem, justamente porque ela possibilita essas múltiplas possibilidades, né, e ao nos colocarmos em um determinado lugar, ela permite também estabelecer uma relação de sentido com o mundo. Nós atribuímos sentidos às coisas a partir do momento que nós as nomeamos, a partir do momento que utilizamos uma terminologia e não outra para nos referirmos a ela. E isso é, inclusive, histórico. Né? Se a gente for pensar a história das palavras, ela foi sendo construída dessa maneira. Eu sempre lembro, né, quando estou falando dessa construção histórica, a construção histórica, por exemplo, em torno da palavra trabalho. Né? Trabalho, a palavra trabalho, que vem do latim tripalium, né, é um instrumento, tripalium era um instrumento de tortura na antiguidade, que vai dar origem à nossa palavra trabalho. E aí a gente pode pensar assim, né, mas por que será que a ideia de trabalho vem associada historicamente a uma ideia de tortura, a uma ideia de punição? Bom, essa palavra, a origem latina, está muito relacionada também a toda uma questão histórica de poder da Igreja Católica, que durante muito tempo foi a perspectiva ideológica sobressalente. Ainda hoje tem um poder muito grande do ponto de vista ideológico. E aí, se a gente começar a pensar em que momento, por exemplo, na narrativa bíblica, que é uma narrativa que tenta explicar e tenta significar o mundo, o ser humano começa a trabalhar. Quando ele peca, quando ele é expulso do paraíso. Veja, as palavras não adquirem sentido porque simplesmente alguém
olha para elas e, isso vai ser essa palavra ou aquela. Tem uma característica histórica que vai sendo construído, né? Aí uma outra palavra em latim, por exemplo, para se referir a trabalho, é a palavra labore, que é a mesma palavra, inclusive, para pecado. Ou seja, tem toda uma construção que é histórica e que vai significando o mundo a partir de uma perspectiva que é ideológica. Então, é por isso que a linguagem, né, tem esse aspecto que é importante a gente pensar de como uma maneira de dizer, uma maneira de enunciar, carrega consigo todo um histórico ideológico. E aí, quando a gente fala sobre inclusão pela linguagem, né, para chegarmos a esses pontos relacionados, por exemplo, à linguagem politicamente correta, à linguagem de gênero, etc., um recorte que é importante fazer é o recorte pelos marcadores da diferença, os marcadores sociais da diferença. Marcador social da diferença é um conceito que vem lá da sociologia e que vai caracterizando os grupos sociais a partir de alguma característica que os unifica. Então, um marcador social de diferença importante é o marcador da idade, por exemplo. Um outro marcador social importante é o marcador de gênero. Outro marcador é o marcador de renda. Outro marcador é o marcador da religião. O que esses grupos todos fazem? Né? Esses marcadores fazem? Eles tentam atribuir para determinados grupos características que são comuns, certo? E é nesse ponto que a gente começa a trabalhar com a linguagem na sua relação com a diversidade. Por quê? Porque quando a gente fala de inclusão, nós temos que pensar nesses três aspectos. O primeiro, o respeito à diversidade, o respeito a essa diversidade que acontece, né, dentro e fora desses marcadores sociais da diferença. O oferecimento de condições de igualdade. E por que condições de igualdade? Para garantir o acesso às mesmas informações, às mesmas oportunidades, que é o grande desafio, né, da igualdade. O grande desafio, quando se fala de inclusão, é isso, é oferecer condições para que determinadas pessoas que têm algumas características, né, consigam ter acesso às mesmas oportunidades, aos mesmos... ter uma condição igualitária a outros grupos. Esse é o grande desafio da inclusão. E é nesse contexto da inclusão que surge a ideia do politicamente correto, que é uma expressão que hoje ela acabou se transformando numa expressão bastante pejorativa, não é? Você diz assim, vamos ser politicamente correto, como se ser politicamente correto fosse algo forçado. Não é algo forçado, algo condenável, algo que não é o ideal, mas que a gente faz para não arrumar confusão. Muita gente tem essa concepção. Mas qual que é a ideia de um politicamente correto? A ideia de implantar um politicamente correto é a ideia de, primeiro, perceber que no nosso discurso, na nossa fala, nos nossos enunciados, existe uma posição. Né? Existe uma posição, existe uma perspectiva ideológica que está ali, e que é importante que a gente lembre que essa perspectiva ideológica, ela não é inteiramente consciente. Nós reproduzimos nos nossos discursos posições historicamente construídas também de maneira inconsciente, porque elas já estão introjetadas em nós. O que a gente faz quando a gente começa a estudar, a entrar em contato com outros discursos? Aí sim a gente traz isso para o consciente e começa a pensar naquilo que alguém diz, né? Será que é isso mesmo? Será que tem essa possibilidade de sentido? E vale sempre lembrar que o sentido não é meu, o sentido é construído na relação com o outro. Então, o politicamente correto, né, ele é um movimento que busca quebrar esses estereótipos que estão marcados
na linguagem. Então, quando alguém, em vez de chamar, por exemplo, uma pessoa de velho, né, ele chama de terceira idade ou chama de idoso, por exemplo, o que esse movimento possibilita? Bom, esse movimento coloca em circulação um outro discurso possível. Quando a gente troca, né, a ideia, por exemplo, de deficiente e diz que é uma pessoa com deficiência, veja um movimento que a gente está colocando em circulação. Nós estamos tirando o peso da deficiência e estamos enfatizando a pessoa. Primeiro, é uma pessoa que tem uma deficiência. Ele não é simplesmente um deficiente. Veja, esse é um excelente exemplo para a gente pensar como que a linguagem consolida perspectivas imaginárias, né? Deficiente. Olha o rótulo que eu coloquei. Pessoa com deficiência. É uma pessoa com deficiência, mas é também uma pessoa que certamente tem outras características. E entre elas, existe uma deficiência que, nesse caso, precisa ser destacada, porque isso é uma condição de inclusão, isso é uma condição que vai oferecer a ela, né, algumas características específicas para que ela consiga viver numa sociedade com um pouco mais de igualdade, com um pouco mais de condição. Então, o politicamente correto, ele é também uma forma de colocar em circulação novos discursos a respeito de ideias consolidadas sobre aqueles marcadores sociais da diferença que nós estávamos falando, né? Então, o politicamente correto consegue modificar? Evidentemente que sozinho não, porque também existe essa reação. Não é, nossa, lá vem ele com o politicamente correto, tem que ser politicamente correto, que coisa chata, não pode mais fazer piada, etc. Também tem essa reação, certo? Por outro lado, quando alguém se preocupa com essa utilização mais respeitosa, o que ele está colocando em circulação? Ele está colocando para essas outras pessoas a possibilidade de pensar, olha, existe uma outra forma de nomear, existe uma outra forma de referir-se a isso, né? E aí isso passa a incorporar a cultura, aquilo que a gente chama de memória discursiva, né? Passa a incorporar o nosso dia a dia e esses dizeres serão novamente retomados em outros momentos. E aí eu separei aqui alguns exemplos de expressões que, historicamente, são expressões, hoje, consideradas equivocadas, porque não respeitam a diversidade, não respeitam as perspectivas do outro sujeito, as perspectivas da inclusão. Então, por exemplo, em relação a racismo, a coisa tá preta, não sou tuas negas, isso denigre tua imagem, quero um sapato nude. Veja, parecem algumas dessas frases, como quero um sapato nude, concorda que parece inofensivo? Mas sabe por que isso pode incomodar alguém? Porque o que é nude? Não é a cor da pele? Só que quando eu chego numa loja e falo que eu quero um produto nude, provavelmente ninguém vai me trazer um sapato ou qualquer outro produto que não seja uma pele mais ou menos da cor da minha, certo? Ninguém vai trazer um sapato nude negro. Veja, o que nós temos aqui? Nós temos uma frase que, na verdade, concretiza, materializa uma supervalorização racial do branco. Todo mundo deve ter estudado aqui com uma caixa de lápis de cor da Faber-Castell ou semelhante. Tinha um lápis cor da pele. Era um lápis que lembra a minha cor da pele. Pensem só o quanto, do ponto de vista inconsciente, inclusive, isso pode ser um incômodo para uma criança que não tem a pele
nem próxima à pele, à cor daquele lápis, porque evidentemente que a cor é só uma aproximação que a gente faz. Veja como uma frase que parece inofensiva, né, carrega todo um histórico de supremacia, por exemplo, racial. Veja uma frase como essa, né? Não sou tuas negas, para dizer assim, olha, não faz isso comigo não, porque eu não sou tuas negas. Além de colocar a negra numa posição subalterna, né, que poderia fazer tudo com ela, coloca a mulher numa posição subalterna também. Então, é a mulher e a mulher negra. Né? E a gente tem uma série de outras expressões que associam o negro a essa ideia de algo ruim, de algo como a ideia de a coisa tá preta, denegrir, etc. Aí alguém sempre pode dizer assim, mas se você for procurar a origem da palavra, né, denegrir não significa necessariamente uma coisa ruim, etc. Ok, etimologicamente pode não significar. Por outro lado, quem tem um lugar de fala sobre isso se sente incomodado. Então, se sente incomodado, por que eu não posso tentar ressignificar de uma outra maneira, dentro desse movimento da inclusão? Uma série de outras expressões são expressões que a gente considera hoje expressões capacitistas. Veja que eu estou sempre dizendo, considera hoje. Por quê? Porque o sentido é construído historicamente. A partir da reflexão que determinado grupo, em determinado momento histórico, faz. E sempre por aquela relação de força que é a base de todo discurso. Dê uma de João sem braço para dizer que alguém deixou de fazer alguma coisa. Olha como isso é capacitista, porque eu estou dizendo que alguém que não tem braço não pode trabalhar, não pode ter uma atividade, não pode ser inteligente, etc. Né? Ou então, você é retardado? Veja, em todo um movimento que existe hoje, né, para incluir as neurodivergências, para entender, por exemplo, que uma pessoa pode ter determinada condição neurológica, psíquica, e pode se desenvolver, pode aprender, a gente reduz tudo isso a um rótulo, né? O retardado, o deficiente. Foi mancada o que ele fez comigo. Tem gente que é manco, gente. E que não significa que seja uma pessoa ruim. Mas quando você diz foi mancada, olha toda a carga que eu estou jogando em cima de uma expressão como essa, por exemplo. Veja, quando uma pessoa, se você encontrar alguém na rua, né, e sei lá, olha, desculpa, foi uma mancada, significa que ela está sendo preconceituosa? Não. Não é uma intenção necessariamente da pessoa em ser preconceituosa. O que a gente precisa é apenas olhar para esse tipo de expressão e perceber que tipos de sentidos elas colocam em circulação e enfatizam. Essa é a lógica, não é para sair por aí dizendo assim, você é preconceituoso, você é racista, etc. Mas é para a gente passar a refletir sobre como essas expressões vão consolidando lugares. Mesma coisa em relação a gênero, né? Aqui tem uma plateia majoritariamente feminina, certamente vocês têm muitos outros exemplos. Mas, por exemplo, isso é coisa de mulherzinha. Quando tem qualquer, mesmo quando se trata de um homem, né? E que ele demonstra um pouco mais de sensibilidade ou uma atitude, digamos assim, de menos força, isso é coisa de mulherzinha. Aquela frase que fala para a criança, né, para que ela pare de chorar. Meninos não choram. Quem chora é menina. Percebe como a gente vai com esse tipo de enunciado, marcando um imaginário, favorecendo com que um determinado imaginário continue, né? Nossa, ele é gay, mas nem parece. Por quê? Precisa parecer para ser? Percebam como a gente vai solidificando posições e enunciados, né, a partir de determinadas frases. Ela é mal amada, só pode ser. Bom, essa frase, ela é mal amada, só pode ser, além de dizer, né, além de descaracterizar, dizer que alguém
colocar isso como um aspecto negativo, está dizendo ainda que depende de um outro, né? Que uma mulher, além de ela ter um aspecto negativo, porque ela é não amada, mas só que ser amada significa atribuir a importância a uma outra pessoa. Ou seja, veja como tem ainda aí toda uma questão também que demonstra uma certa incapacidade, uma diminuição desses grupos, certo? Então, por que evitar expressões desse tipo? E claro que a gente poderia pensar em várias outras. Eu fiz aí um pequeno recorte, né? Primeiro, porque elas consolidam essas posições excludentes. E, principalmente, o terceiro tópico ali, olha, elas colocam como naturais o caráter negativo das diferenças sociais. É como se é assim porque sempre foi assim. Sabe aquela história? Ah, isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher, isso é coisa... Como se fosse natural, como se fosse um dado histórico inquestionável. Né? Como se fosse dizer que isso aqui é água. Trabalham com uma perspectiva de que a linguagem seria transparente. E a linguagem não é transparente, a linguagem é historicamente construída pelas relações sociais que balizam a nossa história. E esse tipo de expressão, principalmente quando ela começa a ser discutida, ela passa a incomodar determinados grupos. E se elas passam a incomodar determinados grupos, é nosso dever, como sujeitos preocupados com empatia, preocupados com o ser humano, evitá-las ou contribuir para que elas não sejam usadas ou sejam menos utilizadas. É nosso dever, né? Nós que temos como característica o potencial, somos pessoas informadas, temos o privilégio, é nosso papel ajudar as pessoas a refletirem, ajudar a sociedade a refletir sobre essas temáticas. E aí aqui tem um caso específico, que é talvez o mais polêmico quando se fala de inclusão e linguagem, que é o que ficou a famigerada linguagem neutra. Né? Primeiro é importante dizer, essa expressão linguagem neutra, geralmente ela está associada a uma ideia assim, olha, vamos evitar marcações de gênero nas palavras, né? Por exemplo, alguém cumprimentar e dizer bom dia a todos e a todas, etc. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar assim, linguagem neutra, embora se refira a isso, não existe. Nenhuma linguagem é neutra. Vimos lá a construção histórica da linguagem. Então, isso pode ser uma linguagem com preocupações de gênero, mas ela não é neutra. Não existe linguagem neutra porque não existe sujeito neutro. Inclusive, adotar uma posição de neutralidade é adotar uma posição. Né? Na época de eleitoral, por exemplo, eu não vou me posicionar. Bom, isso já é tomar uma posição. Isso já é se colocar em algum lugar. Então, não existe neutralidade no sujeito. A linguagem é produto do sujeito, não existe, portanto, linguagem neutra. Tá? Então, essa ideia de neutralidade, a gente já começa a discutir por aí. Mesmo uma linguagem que se propõe neutra, no sentido de ter menos marcações de gênero, já é uma linguagem marcada historicamente, socialmente e culturalmente. Por outro lado, essa expressão se consolidou para falar sobre diferenças de gênero, que, inclusive, o Parlamento Geral da União Europeia lançou em 2018, então não é algo assim tão recente, já tem aí 6 anos, né, um material sobre linguagem neutra. Depois, no final, eu vou deixar ali a referência. Enfim, é um material, inclusive, em várias línguas. E o que o parlamento diz sobre isso? Consiste em evitar a escolha de termos suscetíveis de serem interpretados como tendenciosos, discriminatórios ou pejorativos, ao implicarem que um sexo ou um gênero social constitui a norma. A grande discussão sobre gênero neutro, né, é dizer o seguinte, olha, aquele masculino que
aparece, inclusive quando se tem um grupo de homens e mulheres, mas a gente sempre coloca o masculino, ele pode ser gramaticalmente correto. Mas mesmo sendo gramaticalmente correto, isso não significa que ele não tem uma perspectiva histórica de exclusão e de um poder de um grupo sobre o outro. Porque, veja, por que quando eu tenho 3 mulheres e um homem, eu digo boa noite a todos? Se um grupo é maior, é um grupo de mulheres. É porque a gramática diz assim? Sim, a gramática diz assim, mas quem criou a gramática? Quem criou essas práticas linguísticas? Elas surgiram historicamente pela sociedade. Né? Às vezes a gente olha para a gramática também e diz assim, é o que diz a gramática. Não, tudo bem, mas o que diz a gramática é também uma posição histórica, é uma posição conservadora sobre a língua. E é importante a gente ter clareza que a língua também se modifica. Por que a gente acha tão difícil pegar um texto do século XIX ou do século XVIII para ler? Porque aquela linguagem era outra. E é por isso também que a gente tem que destituir um pouco essa ideia de tudo explicar pela etimologia. Porque da etimologia era assim, era assim. Bom, aí, primeiro, a etimologia mostra justamente essas transformações da linguagem. Porque no latim era assim. Bom, primeiro, o latim que nos inspirou como falantes de línguas neolatinas já era o latim vulgar. Já era o latim que foi levado para a Península Ibérica, por exemplo, pelos soldados. Então, já era um latim oralizado. Então, quando a gente olha para a linguagem com essa perspectiva, né, da linguagem neutra, é também uma forma de dizer, vamos repensar sobre aquilo que parece óbvio, que parece natural, mas que é construção histórica, construção social. Bom, aqui eu já falei um pouco, né, que é a questão de que a linguagem, ela também materializa essas posições, né, de poder entre gêneros. Isso não acontece só no português, isso acontece em todas as línguas neolatinas, né, no português, no francês, no italiano, no espanhol. Em algumas línguas, eu acho que é até mais forte do que no português. Por exemplo, no francês, existe um movimento, inclusive, entre professoras francesas para que elas tenham uma palavra para defini-las como nosso professora. Porque em francês, pelo menos o francês gramatical dos livros, você diz professeur, tanto para o homem quanto para a mulher. E escrevia da mesma forma. Então, existe todo um movimento para que, quando se referir a uma mulher professora, se acrescente um E no final desse professeur. Porque esse E em francês significa justamente o feminino. É a forma de marcar o feminino em francês. É diferente do nosso A em português, por exemplo. Em francês, em geral, você acrescenta um E a forma inicial para que aquela palavra, por exemplo, boulanger e boulangère. Boulanger é o padeiro, boulangère seria a mulher padeira, a mulher que faz pães, né? E até 20 anos atrás, os livros só traziam professeur como uma única função. Então, existe todo um trabalho das professoras francesas para incluir um E ali. Assim como existe entre as mulheres que fazem poesia no Brasil, um movimento para que elas não sejam chamadas de poetisas, mas que sejam chamadas de poetas. Para não ficar a impressão de que o poeta a poetisa, como o feminino, mas a poeta como uma função. Veja, não é uma questão gramatical que está em jogo. O que está em jogo é uma questão de posição, uma questão de posicionamento histórico-social, né? De tentar eliminar essas questões de gênero historicamente marcadas. Tá? O nosso sistema linguístico é um sistema extremamente marcado em termos de gênero, muito mais, por exemplo, do que as línguas de origem anglo-germânica.
Nós, em português, assim como, né, em todas as línguas neolatinas, marcamos, mesmo palavras que não têm um gênero biológico, com um marcador de gênero. A mesa. Temos o artigo feminino. Dizemos que mesa é um substantivo feminino. Dizemos o carro. Em português, em espanhol, em francês, né, em italiano, todas as palavras, todos os substantivos têm uma marcação de gênero. Não só aqueles relacionados, por exemplo, a uma questão biológica. Então, nós somos línguas, né, nós falamos línguas muito marcadas por gênero. E aí, quais são algumas saídas, e para todas elas tem prós e contra, eu já me antecipo, quais são algumas saídas que têm sido encontradas pelo movimento? E qual que é a importância de terem sido encontradas pelo movimento? A língua também é uma forma de autorrepresentação, de identidade. Eu quero ser chamado assim, né? A primeira é eliminar a marcação de gênero e trocá-la, por exemplo, por um X ou por um arroba, né? Veja, qual é o problema disso? Isso, por exemplo, dificulta a inclusão de pessoas que fazem leitura de cegos, por exemplo, porque os programas, eles não conseguem entender que isso aqui é queridos ou queridas. Né? Ele vai ler queride, e aí não necessariamente uma pessoa que não consegue ver a palavra escrita vai conseguir compreender. Pelos leitores de tela que nós temos hoje, né? Utilizados por exemplo, pessoas com deficiência visual, baixa visão, etc. Então, essa é uma primeira forma que tem prós e contra. Uma outra forma é a criação de novos pronomes. Né? Por exemplo, o elu, o todes, que sempre causa confusão, briga, etc. Né? O que é preciso a gente olhar para essas palavras e que cuidado a gente precisa ter, mais do que dizer se é certo ou se é errado? Primeiro, tem um grupo que se sente representado assim. E esse grupo precisa ser respeitado se nós queremos ter uma sociedade inclusiva que respeita a diversidade. Isso é um primeiro ponto. Depois olhar para tudo isso e pensar, será que não há alternativas? Mesmo se eu não quiser usar o todes, será que não há alternativas? Por exemplo, quando eu cheguei aqui hoje, né, no início, eu não falei assim, bom dia a todos, também não falei bom dia a todos e a todas. Eu falei bom dia, pessoal. Não precisei usar todos e todas, porque alguém poderia dizer, mas ele não sabe gramática? Embora a gente já saiba que a gramática seja uma parte muito pequena da língua. Ou eu posso dizer simplesmente, bom dia. Perceberam? E ter a clareza, né, de que se alguém está dizendo bom dia a todos e a todas, provavelmente essa é uma pessoa que já foi tocada por essa questão de gênero e que está tentando, portanto, se adequar ou fazer uma nova reflexão. Bom, outra perspectiva também, né, existe, é a perspectiva da troca, né, do O, do A pelo E, em português. Então, você teria criações como bem-vindes, prezades, bem-vindes, respeitades, enfim. Seria a troca da marcação de gênero por um E. Por outro lado, isso não é uma exclusividade da língua portuguesa. Isso é um mito, achar, isso é coisa de brasileiro, ou isso é coisa de língua portuguesa. Não, aqui eu tenho a definição do pronome il, que foi dicionarizado nos dicionários de língua francesa, no Larousse, por exemplo, que é o mais conhecido dicionário de língua francesa. E ali diz, né, il, pronom personnel sujet de troisième personne do singulier ou do pluriel, employé pour évoquer une personne, quel que soit son genre. Ou seja, empregado para evocar uma pessoa, qualquer que seja o seu gênero. Isso está dicionarizado, por exemplo, num dicionário francês.
Os dicionários de língua portuguesa ainda não dicionarizaram, né? E a gente fala que quando uma palavra vai para o dicionário, ela tem o seu atestado, a sua certidão de nascimento. Ainda não, nenhum dicionário português, pelo menos, dicionarizou essas expressões de pronome neutro, como, por exemplo, já os franceses já fizeram. Isso para mostrar que essa é uma discussão que não é só nossa, né? É uma discussão que bem ampla, que envolve diferentes grupos. Ali sobre a Suécia também, né? Em inglês, seria ali o pronome they, ir, que seria justamente para não marcar o gênero. Bom, isso a gente, né, eu já falei que essa questão de que nós somos, a língua portuguesa é uma língua extremamente marcada em termos de gênero, mesmo palavras que não têm nenhuma conotação biológica recebem um gênero, né, então o carro, a mesa, a cadeira, o computador, e que pode inclusive ser diferente de uma língua para outra, né? Por exemplo, em italiano, carro é uma palavra feminina, em francês, carro é uma palavra feminina, então isso demonstra mesmo essa motivação totalmente arbitrária do gênero. E aqui é onde a gente pode buscar algumas expressões que, por mais que sejam inclusivas do ponto de vista gramatical, reforçam uma perspectiva de que um grupo é superior ao outro. Por exemplo, o bom dia a todos. Né? Pode ter 30 mulheres e um homem. A gramática vai dizer que você tem que chamar bom dia a todos. Nós não estamos falando do que é correto gramaticalmente, nós estamos falando de como a gramática também é uma construção ideológica. Maria, João e Luiz estão na sala. Eles estão conversando sobre o projeto. E aqui, inclusive, possibilitando uma ambiguidade, né? Quem são eles? Ali só tem um homem. Então, é Maria. Eu estou me referindo aos três. Se eu tivessem dois homens, eu poderia falar, será que ela está inclusa ou não, quando eu utilizo eles, né? Pedro e Maria são casados e ricos. Olha lá o masculino, novamente, como a forma de agrupar. Tem jeito de, sem criar novas palavras, sem precisar falar todos e todas, sem precisar colocar arroba, sem colocar X, uma linguagem mais inclusiva? Tem. Vejam alguns exemplos. Em vez de dizer o diretor ou os diretores, eu posso dizer a direção, a diretoria, que é a instituição que eles representam. Aquele exemplo que eu dei, em vez de bom dia a todos, bom dia a todas, bom dia, pessoal, bom dia para vocês. Né? Convocam-se coordenadores, convoca-se a coordenação, por exemplo. Um exemplo muito, muito bom para a gente pensar de como a perspectiva de gênero consolida uma forma, né, de uma perspectiva ideológica, é que durante muito tempo, quando você ia falar de humanidade, o que a gente tinha? O homem encontrou ao longo da história muitas formas para se expressar, muitas formas para produzir arte. Já viram isso? Os livros trazem isso, não é? Isso. O homem. Você pega um livro de sociologia, um livro de antropologia, tá lá assim, o homem, quando quer se expressar, encontra formas, tal. Veja, é tão simples. A humanidade encontra formas para se expressar. Ou então, o ser humano encontra formas para se expressar. As pessoas encontram formas para se expressar. Ou seja, qual que é a minha, e aí essa é a minha posição mesmo, evidentemente que, né, outros linguistas podem ter posições diferentes. A minha posição é que a gente tem que buscar formas como essas, na medida do possível. Ninguém precisa trocar o artigo pelo X, o artigo pelo arroba, ou... Não, isso aqui.
Você não incomodaria ninguém, por exemplo, do ponto de vista gramatical, né? Alguém que está muito preocupado com uma perspectiva normativa da língua. Teria uma perspectiva mais inclusiva, certo? E com muito mais respeito aí à questão da diversidade e da inclusão, sem reproduzir, ainda que inconscientemente, algumas posições historicamente construídas em relação a todos esses grupos, né, a esses marcadores sociais de diferença, tá? E depois esse material, né, vai ficar para vocês também. Então aqui tem algumas. Então, em vez de falar os políticos, podemos falar a classe política, por exemplo, né? Quem pretende concorrer à vaga? Os profissionais que pretendem concorrer à vaga. Homem como sinônimo de humanidade, né? E, se tiver dúvida, pergunte à pessoa, como você gostaria de ser chamado? Certo? Como eu posso te chamar? Às vezes a gente faz isso para dizer, eu posso te chamar de você, posso te chamar de senhor, de senhora. Se você tiver dúvida, pergunte à pessoa, como você gostaria de ser chamado? Tá? E claro, né, acho que eu nem preciso falar isso, mas é importante que a gente ajude a difundir essa ideia. Evitar apelidos sempre que tragam essas perspectivas historicamente de exclusão. Né? Apelidos associados, por exemplo, a marcas corporais, a características físicas, a gênero, etc. E aqui algumas referências bibliográficas que eu utilizo, enfim, aquele texto que eu mencionei para vocês, que é um texto do Parlamento Europeu. Claro que se vocês procurarem, tem manuais, por exemplo, de educação antirracista, de linguagem antirracista, que circulam por aí, antietarismo, que é uma outra discussão interessante também, enfim. Eu queria deixar essa, né, para finalizar, e já para a gente abrir para uma discussão, deixar sempre esse lembrete, assim, a língua, não existe língua neutra, o sentido da língua é construído pelas nossas relações, é construído pela história, e é nosso dever, como pessoas privilegiadas, né, que temos acesso a toda essa discussão, contribuir para que a língua seja o mais inclusiva e o mais respeitosa possível, sem continuar difundindo perspectivas, né, exclusivistas, não integradoras, não respeitosas, tá bom? Tem aí também meu e-mail, depois se quiserem, fiquem à vontade, podem escrever, a gente pode conversar. Foi só uma exposição rápida, assim, de algumas ideias, e agora, claro, vamos conversar um pouco, quero que vocês perguntem, contem experiências, ou às vezes até digam assim, olha, isso me fez pensar, né? E aí a gente vai construindo junto esse conhecimento sobre língua e sobre discurso. Bom, muito obrigado. Bom, primeiro, né, se há questões políticas mais importantes. Evidentemente que há questões políticas muito mais importantes do que as questões relacionadas à língua. O que a gente não pode é deixar de considerar que as questões relacionadas à língua, porque elas impactam educação, impactam cultura, impactam políticas públicas, elas não devam ser consideradas. Porque quando nós consideramos as questões de língua, nós estamos considerando também todos esses grupos que fazem parte da sociedade, né? E a política deve ter essa perspectiva o mais inclusiva possível. Sobre a segunda pergunta, da questão de né, você usou o exemplo do Orwell, da novilíngua, eu acho que tem dois aspectos aí que a gente precisa pensar, né? O poder da língua, ele é tão grande que justamente quando se tem um governo ditatorial, né, e você lembrou bem lá o caso do 1984, qual que é uma imposição que se coloca? Se coloca, inclusive, uma imposição sobre a língua. Não se pode chamar dessa forma, se pode chamar dessa maneira, etc. Com todo esse movimento que a gente tem, a gente está
querendo demonstrar, né, esses grupos todos, eles querem demonstrar que essa tensão, ela existe e que quem pode buscar formas de se expressar e pode determinar como é que quer ser chamado, se expressar, não é apenas aqueles que estão no poder, mas que também, né, o povo, as pessoas, os excluídos, também querem ter esse poder. Por isso a gente tem essa tensão que você mencionou tão bem. E assim, independente da quantidade de movimentos que vão surgir, eles vão continuar surgindo, também não significa que daqui a algum tempo a gente não possa olhar para posições que hoje são consideradas inclusivas e olhar e dizer assim, elas não eram tão inclusivas assim, porque a gente o tempo todo está repensando essas práticas. Agora, em momento algum nós vamos ter essa língua asséptica, né? Porque ela sempre vai ser um lugar de tensão, de conflito, de contradição, de interpretação do sujeito. Enfim, isso é um movimento de umas relações de poder aí instituídas. Então, para ficar aí a nossa reflexão sobre isso também. Acho que a gente pode sempre pensar nessa questão do respeito e da empatia, né, como balizadores dessa relação. Então, se incomoda alguém ser chamado de uma determinada maneira, por que eu preciso enfatizar e continuar chamando daquela forma? Né? Eu acho que é respeitar a humanidade do outro, respeitar... mínimo da ética. Exatamente, é o mínimo da ética, é o mínimo da boa relação que se estabelece entre as pessoas, a gente olhar e dizer, olha, esse grupo, essas pessoas não se sentem bem chamadas dessa forma. E quando você trouxe essa questão do cabelo, né, que durante muito tempo foi uma marca negativa associada, racista, negativa associada aos negros, eu lembrei, inclusive, que esse é um movimento que impacta as marcas. As marcas também têm repensado nomes de produtos, né, e de vez em quando ainda escapa. Por exemplo, não faz muito tempo que a Bombril, ou seja, uma marca importante no mercado, reconhecida, né, relançou uma palha de aço chamada Crespinha. E criou, claro, uma crise de imagem com isso. Por que lá nos anos 50, quando ela lançou o produto, ela não teve uma crise de imagem? Porque essa não era uma discussão histórica, social, importante naquele período, né? Então, essa discussão sobre linguagem, ela envolve também aspectos mercadológicos, né, aspectos econômicos, aspectos culturais que precisam ser sempre considerados. Na sua opinião, considerando que a linguagem é uma construção sócio-histórica, a gente deve censurar a literatura que não tem a mesma visão, o mesmo cuidado que a gente tem hoje com as narrativas? Não, a gente tem que olhar para aquela obra como uma obra produzida em um determinado momento histórico e usá-la, inclusive, para promover essa discussão de como aquele momento em que ela foi escrita, né, era um momento em que existia historicamente, culturalmente, um outro posicionamento. Provavelmente a sua pergunta seja motivada pela discussão a respeito do Monteiro Lobato ou outros autores. A minha posição, a minha opinião é essa. Leve a obra, permita a leitura, mas permita também uma discussão, né? Não é possível entender uma obra fora do contexto em que ela foi escrita. Certo. Não é possível dividir, separar autor e obra. Né? A obra é produto de um autor, e esse autor ele está circunscrito a um momento histórico, às condições de produção daquela época. Né? Então, a gente sempre tem que olhar para essa obra e dizer, olha, veja, aqui, né, nessa descrição desse personagem, existe uma visão que é uma visão daquele período, daquele momento. Você falou no começo que o politicamente correto não é uma obrigação. E eu vejo que o que acontece é que as pessoas se irritam é porque é o tom que o politicamente correto, as pessoas que querem ensinar os outros a
como deve ser falado, às vezes é um pouco agressivo, Sim, né? sim. Principalmente nas redes sociais, a gente tem visto muito isso. Eu estava vendo um vídeo, um professor de educação física ensinando um exercício, e de repente ele fala assim, então, esse exercício para senhorinhas pode ser assim. E daí, se a pessoa tiver um pouco mais de experiência em exercício físico, pode ser assado. E aí, embaixo, os comentários eram tudo, como, senhorinha? Senhorinha, senhorinha. Sim. Eu não vejo que ele falou por mal, senhorinha, né? Exatamente. Mas, assim, não acho que ele merecia todos aqueles comentários destratando por conta de um senhorinha. Claro. Então, como é que a gente age no sentido de fazer uma correção da pessoa que está falando da forma incorreta ou uma forma menos acertada, exatamente, uma né? forma menos acertada, que ela deveria falar diferente. Tá. Eu acho que veja, essa, entre aspas, né, patrulha que existe nas redes sociais e que vai condenando todo mundo e chamando de preconceituoso, de racista, etc., não leva em consideração um pouco do que nós discutimos aqui, das construções históricas, dos processos inconscientes. Então, evidentemente que quando ele usou lá, olha, as senhorinhas fazem isso, veja, quanto tempo ele não ouviu falar de senhorinhas? Então, não é uma questão de intencionalidade que está em jogo, tá? Então, eu acho que quando você se deparar com uma situação em que você acha que essa pessoa, por exemplo, merece uma dica, né, para não falar uma correção, eu acho que tem que sempre fazer isso de uma forma discreta. Olha, fulano, deixa eu te dar um toque, deixa eu te dar uma dica, né? Hoje já existem grupos, né, que se incomodam com isso. Então, pensa um pouco sobre esse sentido. Acho que vale a pena fazer esses questionamentos, né? Mais ou menos como eu fiz aqui, que eu vi várias pessoas oraram, o nude. Parece que não é? Parece que é algo dado, assim, não pode ser diferente. O nude tem que ser uma cor, talvez da minha pele, assim, né? Então, olha, mas você já pensou também que isso pode produzir, além desse sentido que você quis produzir, outros sentidos, né? Que interpretações diferentes podem aparecer? Acho que sempre a gente também pode fazer isso de uma maneira discreta, principalmente quando for alguém que a gente conhece, alguém que a gente admira, né? Isso, e também com a percepção clara de que qualquer um de nós, em algum momento, porque somos historicamente formados, e o processo de produção de sentido é um processo parcialmente inconsciente, também podemos cometer, né, entre aspas, aí, deslizes. Entre aspas, porque o deslize também depende da interpretação, né? Quem é que está dizendo que aquilo é um deslize ou não, tá?